falar um pouquinho de Jesus, para não perder o costume. Glória a Deus. Vivemos aí dias de muitas pessoas querendo conquistar, querendo avançar. E a gente olha ao redor, né? Está tudo muito acelerado. O mundo acelerou, parece, né? E a gente costuma dizer que Deus tem pressa. Deus não tem pressa. Se alguém não tem pressa, é Deus, né? Porque Deus, ele é extremamente organizado, né? É um Deus da organização. Tudo que Deus faz é organizado. Deus é o Deus da ordem. A gente que anda às vezes em desordem, né? É a gente que se desorganiza e quer sempre correr atrás do prejuízo. A gente gasta mais do que ganha e aí tem que trabalhar mais do que pode. A gente usa, né, o dinheiro que não ganhou daqui a parcela em 48. E aí a gente sai com o carro dirigindo, mas na verdade é do banco, né? Porque tem ali uma Bíblia, né? Um carnê. E não estou dizendo que é errado você usar o carnê, não. O que é errado é a gente se desesperar porque gastou mais do que podia, mais do que cabe no orçamento. E às vezes a gente se perde, né? No tempo, no time. E o tempo passa tão rápido. Eu vejo às vezes a pessoa está com 80, 90 anos e está fazendo planos como se fosse viver 200, 300 anos. E a ideia é sempre não, eu vou trabalhar para que depois eu vou me aposentar e vou para a praia, vou fazer e acontecer. E às vezes a pessoa não vê a hora de tirar o pé, de reduzir, de aproveitar antes de... Que depois que chegar naquela idade ali, bota o velho no sol, tira o velho do sol. Esquecemos o velho no sol, tira o velho, queimou o velho. Aí também não adianta, o velho não pode comer um churrasco porque faz mal. Então que a gente possa desfrutar à medida que trabalha, gente. Que a gente possa organizar as nossas vidas e tirar um pouco o pé do acelerador e desfrutar. Deus, ele estabeleceu um dia para descansar. É descansar, é curtir, é adorar, é desfrutar da família. Deus estabeleceu o ano do jubileu. Imagina, um ano inteiro de folga. Esse Deus é maravilhoso. 7 anos de trabalho é um ano de descanso. Se a pessoa, um ano de férias. Esse Deus é maravilhoso. E aí como é que vivia? Comendo aquilo que a natureza fosse dando. As galinhas não paravam de botar ovos nesse ano. As vacas não paravam de dar leite. As frutíferas não paravam de dar frutos. Só você não precisava virar a terra. Era colher o que nascesse espontaneamente. E seria maravilhoso isso, né? E às vezes a gente trabalha, arrebenta com a saúde, arrebenta com tudo e não aproveita. E uma das coisas que eu considero desfrutar é adorar a Deus, é vir até o culto, estar com os irmãos, conversar, coisa boa, coisa boa. A igreja tem que ser um lugar de leveza, um lugar de alegria, não um lugar de obrigação, de peso. Não pode, o amor obrigado, você sabe o nome, né? É abuso, é estupro. O amor tem que ser uma entrega mútua. E o Senhor Jesus se entregou na cruz. Se alguém se entregou, foi Jesus. Que a gente possa também se entregar. Então são dias de muita gente querendo se dar bem, muita gente querendo adquirir, querendo. Outros querendo se dar bem em cima dos que se deram bem. Sempre tem um aproveitador. E para nós, filhos de Deus, existe algo que eu não diria uma preocupação, mas um posicionamento de nós não perdermos aquilo que nós já adquirimos em Deus. A gente vê muitas vezes uma regressão na vida espiritual das pessoas. Pessoas que tinham testemunhos de vida, testemunhos de tantas coisas maravilhosas em Deus, com o passar dos anos vão se acostumando, vão deixando aquilo para trás, e a gente fica como um museu, né? Só vivendo do passado, o tempo antigo.
Ah, lá tinha isso, lá tinha aquilo, lá tinha, a igreja da latinha. Ah, lá tinha tal coisa, a gente fazia isso, fazia aquilo. E hoje o que nós fazemos, né? Ah, mas eu tenho a palavra que você é pregador. Mas então, tem quantos bilhões de pessoas não convertidas nesse mundo? O que nós fazemos aqui no culto, no púlpito, não é necessariamente uma pregação. A maioria que já recebeu a Cristo. Não estou evangelizando ninguém. Nós evangelizamos do lado de fora. Aqui nós estamos alinhando, apacentando, instruindo, preparando cada um para fora do portão. Como nós vamos nos manter fora do portão? Como nós vamos cuidar da nossa casa, nossa família, aquilo que nós já recebemos de Deus. Então quem subirá ao santo lugar? Subir é uma coisa, mas quem permanecerá? A questão é permanecer. E eu não sou dos que creem uma vez salvo, sempre salvo. Eu creio que nós precisamos permanecer firmes até o fim. Até o fim. Não podemos fraquejar na metade do caminho. No reino, a gente não precisa ser o primeiro lugar, mas a gente precisa passar a linha de chegada. A gente já vive em dias de apocalipse. Sinais a gente tem visto. Esses últimos 3, 4 anos foi o ano de mudanças, de cataclismas. O próprio sol, explosões solares, luas de sangue, superlua, eclipses, terremotos, mar invadindo. Tantas coisas acontecendo, fomes, guerras. São sinalizadores que confirmam aquilo que o próprio Senhor Jesus deixou para nós. E as cartas, né, do Senhor para as igrejas de Apocalipse, elas nunca estiveram tão atuais como tem estado nos nossos dias. E ali existem 3 principados que agiam na igreja nos dias de Apocalipse, ou seja, nos nossos dias. A gente fala Apocalipse, parece algo tão futurístico, né? Quando a gente era criança, né, eu e a nossa turma, nascidos nos anos 60, e aí a gente falava em anos 2000, a gente pensava assim, meu Deus, no ano 2000, a gente vai ser teletransportado, o carro vai voar. Até tem um carro que outro que até voa, mas é uma coisa, um experimento, não é uma rotina. A gente via aquele desenho de Jetsons ali, os Jetsons, que era um negócio. A casa era toda mantida por robôs, ele ia trabalhar numa nave espacial, e era um negócio. E a gente via Viagem nas Estrelas. O Capitão Kirk já tinha, na época, em 1960, em Guaraná com rolha, ele já tinha um celular ali. Era o famoso Star Trek. Não é à toa que inventaram um celular com aquele nome, em homenagem. Porque era exatamente assim, abria, normal, com anteninha. E a gente ficava olhando, uau, quando isso vai acontecer? Só que Apocalipse parece que a gente sempre joga para frente, vai empurrando. Não, nós vivemos dias de Apocalipse. Só que Apocalipse não é o fim, como a gente pensa, é o começo, né? Para nós, filhos de Deus, é o começo. E nesse período desta igreja, que a gente fala em a igreja de Atos, uma igreja que as pessoas realmente viviam dia a dia em comum, se ajudavam mutuamente. E é um modelo maravilhoso de igreja. A gente deveria viver muito próximo à igreja de Atos, porém, o tempo, né, o discernimento do tempo é um tempo de Apocalipse. E esses 3 principados é o que Deus faz o alerta. Nicolaítas, Nicolaítas tem a ver com o quê? Orgulho, prepotência, Leviatã, orgulho.
causa dos maiores problemas na humanidade, o orgulho. Ninguém quer ceder, ninguém quer perder. Gente, orgulho é algo. O gaúcho entende muito disso, né? Orgulho de ser gaúcho. Na maioria das vezes esse orgulho é algo maligno, não é aquela alegria de ser, pô, que legal, eu gosto de ser gaúcho, eu amo essa terra, e de fato amo. Agora, quando a gente entra nesse campo de achar nós somos melhores, nós somos mais cultos, nós somos mais bonitos, nós somos mais educados, e isso já entra num campo pecaminoso, de achar que a gente é melhor, de achar que a gente é mais culto, mais inteligente, mais isso, não. E o gaúcho tem muito dessa questão. Uma das coisas que age muito no gaúcho é a orfandade, espírito de orfandade. A nossa própria fundação, o povo gaúcho, vieram os jesuítas para catequizar os índios, né? Os índios viviam bem, do jeito deles adoravam a Deus. E aí vem, e está indo tudo muito legal, fizeram ali as missões, coisas maravilhosas, construções, viviam em harmonia, trouxeram gado, cavalos, agricultura, tantas técnicas. E aquilo foi crescendo porque o clima era bom, tudo produzia, nossa terra, o país é maravilhoso. A gente às vezes olha em outros países, eles têm criação de gado, eles têm que criar o gado confinado, não tem grama, não tem pasto. Nós aqui, se a gente não cuidar, em uma semana cresce grama verde, viçosa, que dá para alimentar um búfalo. E aí esse gado se multiplicou pelos campos, os cavalos, e começou a vir espanhóis, portugueses, todos em busca de terra, em busca do gado. Vinham apenas homens, e esses homens eles sequestravam as índias, né? Quem aqui, sempre tem alguém que diz assim, não, minha bisavó foi pegada a laço, a minha avó foi pega a cachorro no campo, era índia. Muitos aqui, inclusive eu, a gente ouve histórias, né, de familiares que realmente, e dessa miscigenação, né, filhos de índios com portugueses, com espanhóis, começou a nascer os famosos gaúchos, que se chama também os gaudérios, né, que é nascido tipo que os índios não aceitavam, nem muito menos os europeus, e aquelas crianças, foi gerando um povo, foi formando os gaúchos primitivos, criados pelos campos. Um povo com espírito de orfandade. Eu é que sei, eu não preciso de ninguém, eu faço do meu jeito. E a gente tem muito disso. Mesmo na igreja, a gente não se aconselha, a gente não busca informação, a gente não abre o coração. Somos nós, os gaúchos. Mas bem capaz que eu vou abrir meu coração, contar minha vida para alguém, bem capaz. Palavras que só gaúcho usa, como assim bem capaz? E a gente vai fazendo as coisas, vai quebrando a cara, por quê? Porque a gente acha que pode resolver sozinho, na força do braço. Mas quando nós vamos entregando o nosso coração para o Senhor, nós precisamos aprender que nós não podemos viver sozinhos, nós somos interdependentes. Não tem por que eu tentar inventar a roda se já foi inventada. Eu vou usar o projeto que já está feito, já inventaram a roda. Não precisa eu ficar tentando. E tantas outras coisas. Então esse espírito, os nicolaítas, orgulho, de querer fazer para provar, para mostrar, vou fazer, eu vou adquirir, eles vão ver. E mesmo espiritualmente falando, pessoas que
que muitas vezes saem de ministérios e tentam abrir outro ministério. Não, eu vou fazer uma igreja, eles vão ver, vai crescer muito mais, eu vou ser muito melhor. E a motivação é errada. A motivação muitas vezes é errada. Por que eu vou trabalhar? Para que eu vou fazer? Qual a minha motivação? Muitas vezes nós batemos na questão do orgulho. É bacana você ter uma família. Poxa, minha família tem um sobrenome tal. Pô, isso é legal. Esse sentimento de pertencimento, né? Pô, minha família, o sobrenome tal. Que legal, isso é bacana. Vamos nos reunir, todo mundo sobrenome tal. Por exemplo, a festa dos Cunha. Tem todo ano, né? O pessoal faz uma reunião de Cunha. Tem Cunha, só aqui já tem uns 10 Cunha ou mais. Quando veio Pedro Álvares Cabral, o cara que veio ali, que era o navegador, que fazia aquele navegação pelas estrelas, era um Cunha. Era um Cunha. Tinha que ter um Cunha ali no Pedro Álvares Cabral. Era o cara que manjava das estrelas, que fazia todo, para eles não se perderem. E não é nada de errado você ter esse sentimento bacana de pertencimento, de família. Descendente italiano, legal, se reunir, fazer comidas italianas, comidas alemãs, beleza. A questão é quando a gente começa a achar que nós somos melhores, que nós somos mais do que os outros. Então tem muito a ver com nicolaítas, orgulho, leviatã. Isso pode estar dentro da igreja, de achar que a igreja é melhor, que somos melhores. Um outro principado que age também é Balaão. Balaão fala de uma profecia comprada, de uma profecia mentirosa. Fala de falsos profetas. Falsas profecias. E é fácil, com o microfone na mão, Deus está me falando. Deus manda dizer. Deus manda dizer que aqui tem 10 pessoas que vão dar 1000, outras 10. Deus manda dizer que a vitória já veio. Como assim? Deus não é garoto de recado. Deus manda dizer. Como assim? Sabe, se banaliza muito uma profecia. Eu amo a profecia, eu respeito. Só que não é assim que funciona. Reunir pessoas para ficar prometendo. Deus manda te dizer que a vitória já chegou. Claro que chegou há 2000 anos atrás, na cruz, o sangue derramado na cruz aqui. Isto é vitória. Isto é vitória. O meu Jesus, ele diz: olha, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor venceu. O meu Jesus, ele foi aperfeiçoado, não é pelas vitórias, não é pelas coisas que ganhou, não, é pelas coisas que sofreu. Então essas momentâneas tribulações, elas vêm para nos forjar o nosso caráter, nos tornar mais parecidos com Jesus. O que o próprio Senhor Jesus fala em Mateus capítulo 6, buscai primeiramente o que? O reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas, essas coisas, ele estava falando sobre coisas específicas, Vamos ler um pouquinho. Mateus 6, desde o verso 19. Verso 19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não escavam e não roubam.
É pecado você trabalhar e adquirir? Não. É pecado você ser rico? Não. Não acumuleis para vós outros, não acumular para mim. Se eu tenho que fazer bom uso daquilo que Deus me dá. Eu tenho que ser um bom despenseiro, um bom administrador, fazer bom uso. A questão, tem pessoas que vão acumulando para si, para si, para si. Esta semana morreu o rei da soja. Foi durante muitos anos um modelo de agricultura. Tinha centenas de fazendas, dezenas de aviões, milhares de funcionários. Riquíssimo, toneladas e toneladas de soja. Quebrou, morreu devendo bilhões, 2 bilhões. E mesmo que não tivesse perdido, não levaria nada. Nosso legado são pessoas, são vidas. É isso que vale, que tem realmente valor. Falei semana passada, quando nós estivermos bem velhinhos, para quem chegar lá, a gente não vai ter falta de coisas materiais, a gente vai sentir falta das pessoas, dos amigos, das brincadeiras, aquelas pessoas que já não estão mais, os amigos da adolescência, da infância, a primeira professora, as coisas simples da vida, um almoço em família, as risadas ao redor da mesa. São essas coisas que realmente contam. Não são dos valores, o quanto eu deixei de ganhar, o quanto eu ganhei. Se tudo que nós temos, ganhamos, não servir para aproximar pessoas, para servir pessoas, não tem valor algum. O próprio Senhor Jesus está dizendo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, o que realmente é tesouro para nós? Qual é o seu tesouro? O que mais tem valor para você hoje? É a nossa família, a esposa, os filhos. Esse é o maior tesouro. Nosso coração tem que estar no nosso maior tesouro, a nossa família. O resto é resto. Quando a nossa ganância passa por cima do nosso maior tesouro, opa, é hora de parar, é hora de rever os nossos conceitos. Quando a nossa vontade de adquirir, de ganhar, de passar por cima, ofender, ferir, magoar o nosso tesouro, nosso coração começa a migrar, começa a mudar. Não é mais a família o nosso maior tesouro, é as riquezas. O nosso coração não pode estar nelas. Não pode. Tudo isso tem que ser um processo natural, um processo gradual. Deus vai permitir que algumas pessoas avancem financeiramente, outras não. Mas não quer dizer que você é menos próspero, mais próspero, melhor, pior, não. Que cada um possa desfrutar, se alegrar com a sua vida, com a sua família. Deus deu essa família para você, é essa aí. É isso aí. Verso 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O que nós vemos, qual a perspectiva que nós temos, qual a nossa visão, qual a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar as pessoas. É maldade, é malícia? Outro dia nós conversávamos em casa, né, e eu, a Pati, acho que a pastora Rô e tinha mais alguém. E nós fomos criados, nós somos guri de vila, a gente foi criado em vila, guri de vila. Então a gente sempre tinha aquela maldade, sempre na defensiva, sempre com o pé atrás, sempre achando que alguém vai te passar a perna, te derrubar.
Guri de vila, a gente era assim. Então a gente estava sempre aqui, um olho no peixe, outro no gato. Tem muita gente que foi criada na estufa, não tem essa... Só que eu cresci, eu me converti. Os meus olhos, a minha visão, ela precisou passar pela cruz. Eu tive que trocar o óculos de guri de vila, eu tive que botar um óculos de homem, filho de Deus. A gente precisa mudar, precisa avançar. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, acaso a luz que em ti há sejam trevas, em grandes trevas serão. Se nós recebemos a luz de Cristo, nós não podemos deixar que as trevas venham obscurecer esta luz que está em nós, Cristo Jesus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podemos servir as duas coisas. Tudo que compete com o adorar a Deus, servir a Deus, a nossa casa, a nossa família, se está concorrendo, está competindo, tem coisa errada. Ah, mas eu tenho o quê? Quem disse? Quem estabeleceu a meta? Quem foi? Qual coaching que diz que você tem tanta proposta de enriquecimento fácil? Tem tanta proposta. É do suor do rosto comerás o pão. É do suor do rosto comerás o pão. Mas o salmista já diz: inútil vos será comer o pão que penosamente granjeaste, levantar de madrugada. Aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Verso 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque aos gentios, ou seja, isso é, os descrentes é que procuram todas estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas quais? Todas estas que Jesus citou: vestimenta, comida. É isso. Todas estas coisas. Que vê além disso é lucro. É lucro. Hoje pela manhã ainda mostrei para a Paty: olha ali, no gramado da nossa casa, assim, uma ave grande, bonita, um bicão. E ela metia o bico na grama assim. Não sei como, ela catava uma minhoca, mas metade do bico enterrava. E ela vinha uma minhoca. Se a gente quer uma minhoca, tem que cavar, procurar para ir pescar, é uma luta. O bicho, ele vai certinho ali, pá, não erra uma. Se Deus alimenta um pássaro daqueles ali, não vai alimentar a gente. Ele simplesmente chegou ali voando, não viu nem que tinha cerca, não me pediu autorização, ele simplesmente foi ali
repousou, bem tranquilo, se alimentou e foi embora, rindo da minha cara, porque quem paga o IPTU é ele não paga IPTU. Salmo 127, abre aí, não estava nada disso anotado, mas vamos falar um pouquinho. Deu até calor agora. Aleluia. Salmo 127. Salmo 127, Salmo de Salomão, cântico, né? Diz assim, verso 1: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Quem está edificando as nossas casas? Se o Senhor não edificar, em vão nós trabalhamos. Que o Senhor possa ser o nosso edificador principal. Em vão trabalhem os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não é que você não vai ter tranca, ou grade, ou alarme, não é isso. Mas se o Senhor não guardar a casa, tudo isso é inútil. Verso 2: Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele dá enquanto dormem. Você está entendendo? Há uma medida para cada um de nós. Há uma medida. Herança do Senhor são os filhos. Herança de quem são os filhos? Do Senhor. Não é nossa. Herança do Senhor são os filhos. Então, quem é que vai ter com Deus sobre a criação dos filhos? É nós. Por quê? Porque são herança do Senhor. A responsabilidade é nossa, mas a herança do Senhor. Nós vamos sim prestar conta por nossos filhos. Senhor, expulsei demônios, curei enfermos. Maravilha. Senhor, trabalhei, tenho uma empresa, tenho os negócios, tenho posses, tenho bens. E os filhos, onde estão? Onde estão? Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Flechas na mão do valente. Nós vamos preparar os nossos filhos para que eles sejam melhores do que nós. Mas acima de tudo, eles só vão ser melhores do que nós se eles tiverem Jesus no coração. Se eles não tiverem o Senhor, tudo isso é em vão, tudo isso é inútil. Amém? Aleluia. Eu nem cheguei no terceiro tópico ainda.
Igreja dos dias de Apocalipse. Vimos as falsa profecia, Balaão, promessas, enganações, Nicolaítas, orgulho, Leviatã. E agora o terceiro principado que age para tentar derrubar a igreja é Jezabel. Jezabel não é aquela mulher toda maquiada, bonita, sedutora. É um principado, um demônio que comanda muitos outros, trazendo enganos para dentro da igreja como uma religiosidade. Religiosidade com uma espiritualidade. Você já falou com aquela pessoa totalmente espiritual? Você vai falar com ela, tudo é Deus. Esse carro Deus mandou comprar, né? Outra semana vendeu o carro. Não, Deus mandou vender. Tá, mas Deus se enganou? Não, tudo é Deus. Ela não vive na terra, só espiritualizando. Você vai falar com a pessoa, vai contar uma brincadeira, a pessoa, aquele excesso de espiritualidade. Excesso de espiritualidade. Quem era assim? Os fariseus. Os fariseus eram assim na roupa, na conversa, só não eram assim nas atitudes. Eles colocavam peso nos ombros das pessoas que eles não carregavam, eles não mexiam com o dedo. Por isso que Jesus enfrentava eles, confrontava eles. É por isso que eles mandaram matar Jesus, porque eles não suportavam a simplicidade, a humanidade de Cristo. Por quê? Porque eles estavam baseados em exterior. Por que Jesus chamava eles de sepulcros caiados? Você vai no cemitério, tudo pintadinho, flores, só que dentro é osso, é coisa horrível. E Jesus chamava eles, são sepulcros caiados, bonitos por fora e cheios de sujeira, podridão por dentro. E nós não podemos ser assim como os fariseus. Tem uma aparência de espiritualidade. Não, Deus ele vê o nosso coração. Então esse espírito, esse principado que mistura religiosidade e espiritualidade, que leva para sensualidade. Sensualidade dentro da igreja, infiltrando nas casas, dentro das congregações. E não é só roupa sensual, são atitudes. Tantos pecados na área de impureza. Por quê? Porque há principados, potestades que agem nesses dias. Para quê? Para fazer com que a gente venha perder aquilo que a gente tem de tão precioso, que é a nossa salvação. Eu sempre, quando eu converso com Deus, Senhor, eu posso perder tudo, mas não perca eu a salvação. Não tem nada que vale mais que a salvação nossa e a nossa casa. É o que mais vale, é a salvação nossa. Então, quando nós vamos orar, Senhor, se é para mim perder isso, me mata, mas não deixa eu perder. Me mata antes, então, para mim não perder a salvação. Por quê? Porque aquilo que realmente tem valor é a salvação. Então que toda essa influência, toda essa mistura que há nos nossos dias não venha nos contaminar o nosso coração. A relativização, né? Tudo não é bem assim. Gente, essa história começou lá no Éden, com a serpente. Não é verdade que morrereis. Não, come isso aí, guria. Come isso aí que isso faz bem. Isso aí é contra rugas, emagrece ou seca a barriga. Pode comer. E ela come. E não era nada disso que Deus tinha dito para eles. E cá estamos nós.
Hebreus 5:8. Abre lá. Vamos 5:1 melhor, para ficar mais completo. Hebreus 5, verso 1 diz: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas, e por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Os sumos sacerdotes, eles tinham que trazer sacrifício por eles, por quê? Porque eram seres humanos, e depois em favor das pessoas, todo ano, haja novilhos, haja ovelhas, haja sacrifício todo ano. De certa forma ele se compadecia, porque ele pensava, sendo ele humano, ele também tinha as lutas dele. Verso 5: assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho e hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ele clamou, chorou na presença do Pai. Ele sabia o quão terrível era a morte de cruz, e Deus o ouviu, mas não fez. Deus não atendeu. Deus ouviu, mas não atendeu. Mas ele foi aperfeiçoado. Aperfeiçoado. A palavra aperfeiçoado aqui é da mesma raiz de telestai. Ou seja, uma perfeição, se tornou perfeito, porque ele era humano, mesmo sendo Deus, ele abre mão do seu poder, da sua glória, ele precisou ser aperfeiçoado. Assim nós precisamos nos permitir nos tornar pessoas melhores. Se passamos por lutas, por provas, precisamos deixar que isso nos aperfeiçoe, não nos piore. Cada luta que nós vamos vencendo, nós precisamos ser aprimorados, aperfeiçoados, nos tornar mais parecidos com Cristo. Nós temos acompanhado, a luta da Aurora, netinha da Vita e do Paulo Sérgio, filha da Dani. Meu Deus do céu. A gente vê as fotos e os relatos, e no início estava, cada dia era o Paulo Sérgio, cada dia era uma coisa, cada dia aparecia isso, é uma bactéria, é não sei o que, e o Paulo Sérgio dizia: eu não aceito, meu Deus é maior, e falava para os médicos, ficava olhando atravessado para ele, e ele só dizia assim: não, meu Deus é maior. E aí aos poucos ela está vencendo, foi indo, está melhorando. E quem está sendo aperfeiçoado é a família, é eles como casal, como avós que são, a Dani. A família se aproxima do Senhor. Há um propósito em todas as coisas.
Há um propósito. Só que todas as lutas, nós precisamos transformar isso não em feridas, mas em cicatrizes. Porque tem gente que escolhe não se curar. Mas meu pai me abandonou, minha mãe não sei o que, eu passei fome na infância. Tá, mas já cresceu. Você já cresceu. E tem muita gente com o microfone na mão, em vez de curar as feridas, fica lambendo as feridas. Sabe o que é os cães? Cães são falsos mestres, falsos pastores, que ao invés de curar, ficam lambendo. Ai, coitadinho, realmente, tadinho, fica aqui. Trazem as pessoas para si, gerando uma dependência. Ao invés de pegar um esfregão e vamos rapar isso aqui, vamos tirar esse tecido, está morto, essa carne está morta, vamos limpar isso aqui. Sabão. E bota aquele metiolate, aquele incolor, com aquela espátulazinha aqui. Que a gente, só quem é mais de 40 lembra. Doía só de cheiro daquilo, eu sinto até hoje. E curava. Eu tenho cada cicatriz, meu Deus do céu. Foi ontem, dei uma cabeçada, fiz a quina num armário, mas com tudo, sangue velho que já correu. Já peguei um papel, botei ali e tal. Aí brinquei com a parte de trás, o pó de café, que era o que a gente usava quando era criança. Se botar pó de café hoje, meu Deus, dá tétano, infecção generalizada, Jesus. Mas na época era o que tinha. Está quase todo mundo aqui, né? Alguns não estão, mas a questão é, nós precisamos curar as feridas. Não continuar alimentando um espírito de coitadismo, de vitimismo. Então, já cresceu, toma jeito. Eu falo para os homens, seja homem, já que a tua mãe não foi, veste as carças. Sabe, a reclamação das mulheres muitas vezes é isso, é um homem que não resolve, é um homem que não se posiciona, é um homem que fica atrás da saia da mulher. Mas é que o pai foi embora, tá, mas tu já cresceu, cara. Assume a casa, assume teu papel. É isso, a igreja precisa assumir o seu papel na sociedade. Nós somos um exército que se move por uma causa. Nós vivemos uma verdade, a nossa causa é verdadeira. Nós cremos num governo celestial, nós cremos num reino inabalável. E o nosso rei, ele já venceu. Ele foi humilhado, cuspido, açoitado, transpassado, para nos trazer cura, salvação, libertação. Ele foi aperfeiçoado pelo que sofreu. E nós não podemos ficar pregando, pare de sofrer, venha para cá, pare de sofrer. Não. Gente, vai ter luta, de vez em quando vai ter uma luta, de vez em quando vai ter uma dificuldade. Faz parte da nossa vida até que nós seremos transformados, um corpo glorificado. E aí sim, nós não vamos ter mais nada semelhante a Cristo. Mas enquanto isso, vai vir uma coisinha e outra. Depois dos 40, se você se acordar, não estiver doendo nada, você já foi, você já morreu. Depois dos 40 a gente acorda, uma dor aqui, uma ali, bota o pé no chão, dói o joelho, dói o calcanhar, e aí vai aquecendo, é que nem carro a álcool, aqueles antigos. Vai devagarzinho, vai aquecendo, vai acelerando, vai, daqui a pouco vamos embora, vamos lá. Faz parte. Se o próprio Senhor Jesus, ele obedeceu, ele não foi para a cruz, feliz da vida, ele clamou, ele orou, foi para o Getsemane, ele orou, ele pediu, ele chamou os mais chegados, ele não chamou todos. Para variar, chamou Pedro, Tiago e João.
orar, me ajudem em oração. Orem comigo. O Rei dos Reis, o Criador do Universo, pedindo para 3 pescadores: vem cá, me ajuda em oração. Me ajuda aí em oração. E a gente é orgulhoso, não pede ajuda. O Rei dos Reis pediu ajuda. O Rei dos Reis pediu oração. E a gente não pede. Não precisa. Isso é melhor que Jesus. Ele pediu ajuda. Não há como. Sabe, congregar é isso. É não apenas vir na Santa Ceia. Eu tenho que ir lá, porque senão é bom, é maravilhoso. Mas estar junto, se abraçar, saber como a pessoa está, se está bem, precisa de alguma coisa, precisa de um abraço, precisa de algo. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não é só fazer aquela oração: Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador, escreve meu nome no livro da vida. Isso é apenas o começo. Isso é só o começo de uma caminhada. É o primeiro passo, confessar publicamente com os lábios e no coração. Mas tem a ver com obediência. Autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Significa ouvir, escutar, fazer o que ele manda. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque, ele é o sacrifício, ele pagou o preço. Aleluia. E para encerrar a primeira parte, antes da ceia, 2 Timóteo capítulo 4. Timóteo capítulo 4 diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Vivos e mortos. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Pessoas têm buscado os seus próprios interesses, seus próprios mestres, segundo as suas próprias cobiças. É muito fácil reunir pessoas em torno dos desejos delas, bajulando elas, dizendo para elas que elas vão isso, vão crescer, vão enriquecer, que são bonitas, lindas, maravilhosas, e ficar bajulando. E quando vem o dia mau, e quando vem as tribulações, e quando vier o grande e terrível dia do Senhor, por quê? Porque fora ficarão muitos. Quem ama e pratica mentira, fica fora. Idólatras, fora. Adúlteros, fora. Blasfemos e tantas outras pessoas vão ficar fora. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. E Paulo fala para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é para mim e para você. Isso não é só do pastor, não. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Você tem que permanecer até o fim. Paulo, ele não está comemorando suas conquistas,
Ele está dizendo: eu combati, eu guardei a fé, eu guardei a salvação. O que mais maior valia é a fé, a certeza, a convicção que somos dele, que somos salvos. A gente pode perder muitas coisas, mas jamais a fé. Verso 8: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Não é a sua vida, é a sua vinda. Paulo está vivendo um dos piores momentos na sua vida. O apóstolo Paulo, grande apóstolo Paulo, a Record agora arrumou namorada para ele, fez um tendel com Paulo. Meu Deus do céu. Tem gente que olha ali e diz: não, é bíblico. Não, não é bíblico não. É uma novela. Pode até distrair alguma coisa, mas passa longe. Procurai vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos, trazei-me, pois é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vierdes, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, casou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Paulo está passando luta, tribulações. O grande apóstolo Paulo. Eu poderia pular alguns textos, contar fábulas, mas não. Nós temos que ensinar toda a verdade, preparar você, para que você seja curado. Somente uma pessoa curada pode ajudar a curar outras pessoas. Vencer os traumas, vencer as lutas. E as derrotas fazem parte. Fazem parte. Completei a carreira e guardei a fé. É isso que vai contar para nós, é completar a carreira e guardar a fé. O próprio Arão, ele foi o primeiro sumo sacerdote estabelecido por Deus. Houve um tempo que ele é destituído. O Senhor leva ele para o monte, leva um dos filhos, tira as roupas sacerdotais, coloca no filho e ele morre. Foi destituído. Tem que permanecer até o fim. Amém? Que a gente entenda isso. Você precisa manter a salvação, você precisa alimentar o seu espírito, você precisa se manter firme. Se manter firme. Na mesma carta que Paulo escreve para Timóteo, ele diz: olha, tu permanece naquilo que aprendestes. Permanecer não é só alcançar, é permanecer no ensino, naquilo que aprendemos, de que fostes inteirados, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus, útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ali fala correção é aperfeiçoar o caráter, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós estamos sendo habilitados para toda boa obra. Amém? Amém? Nós não podemos terceirizar toda boa obra. O papel meu é papel seu. Cada um de nós está sendo preparado para pelo menos resgatar um ou dois, quantas pessoas sejam, das trevas. Nós não podemos terceirizar.
Pastor, ora. A gente ora, a gente é pago para isso. Eu costumo brincar. Mas você pode orar, você pode, em nome de Jesus, curar enfermos, libertar pessoas. Nem sempre a gente vai poder estar num determinado local. Amém? O apóstolo Paulo, ele passou por muitas coisas, naufrágios. Na versão gaúcha diz que ele tomou as camaçadas de laço, vara de marmelo, pedradas de funda. O caique que ele estava afundou. Imagina, foi dado como morto. Mas ele levantava e ia de novo. E ele escreveu